Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa. E hoje a gente conversa sobre guarda compartilhada com o Dr. Marcelo Santoro. Ele é advogado de Direito de Família e Sucessões. Marcelo, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da Faixa. Para a gente começar o programa, eu queria que você definisse para quem está assistindo o que significa hoje guarda compartilhada. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou defensor da tese de que a gente tem que mudar os nomes, que as palavras têm poder. Quando a gente pensa em guarda, a gente pensa em propriedade, a gente pensa em objeto, e meu filho não é minha propriedade. A gente podia sugerir ou tentar mudar o nome para responsabilidade compartilhada. Porque aí você tira essa noção de divisão temporal, que é o que as pessoas têm. Não, eu tenho que morar com meu pai, eu tenho que morar com minha mãe, para aquilo que efetivamente é a guarda compartilhada, que é a divisão de responsabilidade no desenvolvimento daquela criança que precisa de ambos os genitores. Bem interessante isso, porque hoje ainda se fala em guarda compartilhada pensando na divisão do tempo realmente, né? E com a mudança na lei que aconteceu frequentemente, não é exatamente isso que acontece, né? As pessoas confundem guarda compartilhada com guarda alternada ou responsabilidade alternada. A responsabilidade alternada é esta divisão de tempo, mas nada mais é do que a guarda unilateral aplicada durante determinados períodos. É como se nós tivéssemos um filho, durante 7 dias eu seria responsável por ele, durante 7 dias você seria responsável por ele, né? Isso funciona em alguns casos, mas não em outros. Mas quando a gente fala de guarda compartilhada, é o filho residindo com um de nós dois e nós dois tomando decisões juntos no que concerne ao desenvolvimento daquela criança ou daquele menor. Bom, a gente ouviu a opinião de alguns alunos, o conhecimento de alguns alunos aqui da Faixa sobre o assunto. É interessante porque vários tiveram essa experiência na infância e aí eu quero te convidar a ouvir o que eles disseram. Vamos escutar então o que nós buscamos no pátio da faculdade com os alunos. Você conhece alguma história de casal que tenha se separado com filhos pequenos? É meu caso. Como é que foi? Bom, eu fui muito pequeno, até hoje ele mora em outra cidade, longe de mim. Mas a gente mantém o contato pela internet. Uma separação, como é que costuma ficar a situação dos filhos? Em experiência própria, eu acredito que a criança sempre se apega muito ao lado materno, acho que na maioria. Ainda mais por ser uma coisa mais biológica, sabe? Mas eu tenho na minha família casos de que os pais se separaram e os filhos preferiram ficar com o pai. Geralmente a juíza escolhe um dos pais, né? E ele fica em 15 dias, eu acho. No meu caso, pelo menos, foi assim. Eu moro com meu pai e minha mãe eu contava de 15 dias. E os seus pais brigaram pela sua guarda? Sim, quem queria mais a minha guarda era minha avó, a parte de pai. Meu pai ele não tinha muita estrutura na época, então ficou convencionado que seria com minha mãe. Então a guarda ficou sempre até os meus 18 anos com a minha mãe. Quando a criança é muito pequena e não tem o poder de escolha, eu acho que o melhor a ser feito é ter uma conscientização dos dois, para que os dois entrem em um acordo, para que ambos possam ter um convívio com a criança, sabe? Porque faz parte do crescimento, desenvolvimento do psicológico da criança, ter esse contato tanto com o pai masculino e o lado feminino. Você lembra do momento da separação dos seus pais? O que ficou para você? Foi complicado no momento. Primeiramente fiquei com minha mãe, que geralmente se fica com a mãe um tempo. Aí depois a juíza decretou que eu ficaria com meu pai, que na verdade é o que tinha mais estrutura para ficar com a gente. Eu lembro que meu pai ia me visitar, tipo, de 15 dias, me levava na casa da minha avó. O que você sabe sobre guarda compartilhada? As últimas sobre o que eu ouvi falar recentemente, o pai e a mãe eles revezavam as decisões sobre a família. Não necessariamente eles ficavam revezando, mas é o básico que eu sei porque eu vi em TV. Hoje é automática a guarda compartilhada. Você sabe o que isso significa? Eu sei o que significa, eu acho que é importante a pessoa viver os dois mundos. No meu caso, não seria muito bom eu conviver ao mesmo tempo com meu pai e com minha mãe. Isso é muito complicado, porque às vezes os pais não têm os mesmos valores, as mesmas ideologias. Se a criança sofreu com a briga deles, eu acho que isso tem que ser muito bem visto para ver se a criança não vai sofrer mais ao longo da infância. Eu acho que tem que sempre ter alguém perto acompanhando esse processo para que a criança fique bem, sabe? Olhando o caso, a criança de perto, não somente os pais, mas sempre a criança. Acho que a gente tem que ser sensível. Cada caso é um caso e tem que estudar o caso para ver. No meu caso, ela foi sensível e talvez tenha salvado minha vida, então...
É muito comum, né, nessa geração. A gente está falando aí de uma geração que vivenciou a separação dos pais, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás. O que você observa ali que te chama mais atenção nessa vivência dessa geração que a gente viu? Primeiro, é importante que a gente faça uma breve evolução histórica, e breve porque eu sou jovem ainda, mas eu me lembro um dia que eu cheguei em casa e minha mãe contava isso, que tinha um casal separado na minha sala de aula, e eu cheguei, mamãe, quando é que você vai se divorciar do papai, ou separar do papai, não lembro qual foi a palavra, para que eu pudesse ser outro também, porque aquele chamava atenção, né? Hoje é o contrário. Hoje a vivência é o inverso, né? A maioria dos casais, dos coleguinhas dos meus filhos, os pais são separados, né? Essa geração que tem hoje 20, 25 anos, é a geração que ainda saiu um pouco do machismo. É bom que a gente abra aqui que a sociedade ainda é machista. Extremamente. Né? E aqueles homens, então, que nunca quiseram ser responsabilizados pelos filhos, no meu tempo, passaram a querer os mais novos participar ativamente da vida dos filhos e não conseguiam. Porque toda a sociedade era machista, o poder judiciário era machista, o legislador era machista, ele era machista, a mulher era machista, os pais eram machistas. E aí quando ele queria tentar tomar conta do filho, ou auxiliar na responsabilidade do filho, ele era alijado. E aí se fixava a guarda unilateral. Com quem? Com a mulher. E engraçado ainda, dando aso a esse machismo, se a mulher, por acaso, percebesse que ela não é a genitora com melhores condições de desenvolver aquele menor e abrisse mão da guarda para o pai, ela era taxada como uma péssima mulher, como se aquilo violentasse a biologia. Ainda hoje isso não é plenamente aceito, né? Não. Melhorou muito. Uma mãe que abre mão da guarda ou que deixa o filho morar com o filho quando é pequeno, ela é tida como irresponsável, como uma péssima mãe, egoísta e egocêntrica. Aí a gente tem o caso de um dos alunos citando, né, que a justiça foi sensível na história dele e ele foi criado pelo pai, e que isso foi muito importante para ele, que isso mudou, deu um outro rumo para a vida dele, né? Ou seja, a justiça tem hoje já essa sensibilidade de realmente analisar caso a caso e nem sempre colocar a guarda para a mãe, né? Hoje você tem um grupo de psicólogos, assistentes sociais, que auxilia o juiz de família, que não é uma pessoa que é obrigada a ter conhecimentos além do conhecimento jurídico, e esse juiz, então, com auxílio desses profissionais multidisciplinares, vai definir o que é melhor para aquela família. A única coisa que a lei obriga é que a guarda seja compartilhada. Como é que vai se dar a convivência, aqui mais um parênteses no poder das palavras, a gente tem que extirpar do vocabulário o termo visitação, quando que é uma fala também de uma das há alunas, um convívio, né, de um dos genitores com o filho, porque eu, por exemplo, iria me sentir muito mal se alguém falasse que eu visito meu filho, né? Eu convivo com meu filho, né? Eu estou com meu filho. Visita você faz para um estranho, para um vizinho, para um amigo. E essa ideia dos 15 dias ainda é extremamente viva, né? Ou seja, como assim você vai ver seu filho somente a cada 15 dias, né? Eu escrevi um artigo... Ou o filho vai ver Eu escrevi um artigo no início da década de 2000, assim, que falava do papai de final de semana, né? Que é o pai super-herói, que ele pega no sábado de manhã, aí passa brincando o sábado e o domingo e devolve o domingo à noite para a mãe, né? Aí à noite a mãe desesperada tem que arrumar o material do dia seguinte, fazer o dever com a criança, etc. Então esse pai é maravilhoso, quer dizer, é maravilhoso no sentido de não ser pai, é um colega e não um pai, né? E isso tem que mudar, isso está mudando. Então o pai hoje pega na saída da escola, na sexta-feira em geral, faz os deveres com o filho, devolve na entrada da escola na segunda-feira e ainda tem contato com o filho durante a semana. Se os pais moram próximo, esse pai vai viver o dia a dia do filho. Qual é o impedimento que tem do pai pegar o filho numa atividade extra, levar para outra, né? Levar para a casa dele, dormir, volta no dia seguinte? Agora, é importante que a gente pense também que criança tem que ter estabilidade, né? Que isso tem que ser regulamentado e que o pai ou a mãe com quem aquela criança não resida tem que saber que a criança, às quartas-feiras, às 3 horas da tarde, vai estar esperando. E é uma frustração para aquela criança a ausência do genitor com quem ela não reside. Então, há de se trazer a responsabilidade para esse genitor, para que ele seja mais participativo. A lei teve uma alteração recentemente e hoje a guarda compartilhada é automática. O que muda efetivamente com essa lei? Vamos ver como é que a sociedade é machista ainda, né? Em 2000, se não me falha a memória, em 2009 a 2010, foi promulgada uma lei da guarda compartilhada, dizendo que se não houver acordo entre as partes, o juiz dará preferencialmente a guarda compartilhada. O uso do termo preferencialmente fez com que não fosse aplicado nunca.
né? Porque, preferencialmente, se o casal brigasse, por qualquer motivo, não tinha guarda compartilhada. Então era muito fácil, porque se eu, mulher, e isso é algo que efetivamente as mulheres faziam em razão do preconceito social, se eu, mulher, tenho a guarda dos meus filhos, se eu não quiser que o pai seja responsável pelo meu filho, basta eu brigar com ele. Né? Por mais que o pai queira ter diálogo, etc., bastava eu brigar, porque o fato de eu brigar fazia com que a guarda fosse minha e ponto. Né? E aí teve que ser promulgada uma nova lei em 2014, dezembro de 2014, e que diz o seguinte: não tem mais diálogo, seus pais não têm diálogo, isso não importa. Eles têm que ter maturidade para enfrentar o divórcio, entender que o divórcio, a dissolução do casamento, da união estável, tem relação com o par conjugal e não com o par parental. Eles vão continuar sendo pais daquela criança. E eles têm que ter um mínimo de diálogo obrigatório para decidir as coisas com relação àquela criança. A guarda compartilhada hoje significa decisões. Decisões. Compartilhar decisões. E ela é imposta. Só tem duas possibilidades para não ter guarda compartilhada. Ou um acordo em que o indivíduo abre mão, diz eu não quero exercer a guarda compartilhada, ou se ele não puder exercer o poder familiar. E os casos do não exercício do poder familiar, que tanto o homem quanto a mulher, tanto o homem quanto a mulher, frisar. São casos bem graves, assim, agressão física exagerada, abuso sexual, são casos bem marcantes, não é um probleminha qualquer, não é a falta de diálogo entre os genitores, né? Então, hoje, a lei obriga, e o Superior Tribunal de Justiça já tem uma decisão recente dizendo que, inclusive, quando os pais não falam, tem que ser aplicada a guarda compartilhada. E a situação inversa, por exemplo? A gente sabe que ainda hoje as mulheres acabam ficando com a questão do tempo muito mais tomada pela convivência com os filhos, o tratamento diário, enfim, todas as necessidades, e ainda existe esse pai de final de semana, como você citou. Se existe a possibilidade da mulher solicitar, exigir através da justiça a guarda compartilhada com o pai? O amor, ele se constrói, ele não é imposto, né? Não tem como eu trazer alguém a responsabilidade, uma responsabilidade que ele não queira ter. O que pode acontecer é, na ausência desse pai, que ele começa a ser compelido financeiramente a participar. E a pergunta que eu faço é o seguinte: vale a pena que alguém se veja compelido a conviver com o filho? Né? Que convivência será essa? Né? Como é que vai se dar essa convivência em que o pai é obrigado a estar com o filho, o genitor é obrigado a estar com o filho sob pena de ser multado ou de ser condenado de pagar uma indenização qualquer que seja? Quer dizer, não vejo isso como uma convivência boa. O amor se constrói, o amor não se impõe. Uma das falas de um aluno foi a questão do desenvolvimento psicológico da criança, né? Eles citam, mais de um aluno ali fala sobre, às vezes, esse atrito que acontece nesse compartilhamento, que às vezes pode, inclusive, prejudicar a criança. O que você observa no impacto psicológico dessas crianças que convivem, e não são poucas, que convivem com esse momento, com essa angústia da separação dos pais, seja por conta da guarda compartilhada e desacertos, seja porque gostariam de conviver mais com o pai ou com a mãe? Qual é o impacto disso na vida de uma criança? Eu não tenho dúvida que a maior vítima de um casamento desfeito ou de um casamento mantido às custas de muita briga interna, porque eu confesso que eu não sei o que é pior, se é desfazer o casamento ou se o casal ficar brigando, forçando aquele casamento que já acabou também, na frente dos filhos, aí falta de respeito recíproco, falta de amor, falta de companheirismo, que tipo de exemplo a gente está dando para os nossos filhos. Mas voltando aqui à sua pergunta, a maior vítima na dissolução do matrimônio é a criança. Né? E a lei hoje em dia é extremamente sensível a isso, né? A justiça, no caso, né? O que não era antes. Hoje a criança é o principal personagem dessa família, né? O que se pretende é buscar aquilo que é melhor para a criança. É por isso que se usa uma equipe multidisciplinar que vai fazer um trabalho amplo com todos os envolvidos, pode inclusive sugerir a realização de tratamento psicológico para todos, né? Tratamento psicológico familiar. Mas isso ocorre através da própria justiça ou a família se vê obrigada a buscar esse tratamento? Isso se dá através da justiça. O psicólogo judicial dá um laudo dizendo que a família precisa de tratamento, que as partes precisam de acompanhamento e eles são obrigados a fazer acompanhamento. Através do sistema público? Ou o sistema público ou o sistema particular, se tem condições financeiras.
retomando aqui um pouquinho da pergunta que eu te fiz anteriormente, um aluno ele fala da complexidade dessa guarda ser automática justamente porque os pais estão em desacordo. Então, na medida em que, pelo menos foi o que eu entendi da colocação do aluno, né? Na medida em que os pais são obrigados a compartilhar essa responsabilidade e as decisões, isso pode gerar mais atrito ainda e a criança sofrer ainda mais. É isso que se vê como resultado dessa É isso que se vê inovação? no início, assim, porque vai chegar um momento que eles vão visualizar que não adianta ficar brigando por qualquer assunto, né? Que eles vão refazer a vida afetiva deles e aí o litígio existente entre eles vai reduzir e vão pensar naquilo que efetivamente é melhor para os filhos. Porque efetivamente, se um deles está pensando exclusivamente em si próprio, né, pode ocorrer aquilo que a gente chama de alienação parental, quer dizer, o indivíduo é egoísta, egocêntrico, muito comum, inclusive, infelizmente, né? Sim, quer fazer mal ao filho, e uma das sanções da alienação parental é a perda da guarda. E tem vários níveis de alienação parental, mas Tem acho que todos os vários... casais acabam cometendo dos dois lados, né? Tem tanto homens vários, quanto mulheres. Não tenha dúvida, porque tem a leve, a pequena e chega até a grave. Gardner, que foi o psicólogo que relatou pela primeira vez a ocorrência disso, da alienação parental, e que desenvolve na síndrome da alienação parental, que não são a mesma coisa, síndromes já são sintomas que a criança começa a ter, né? Ele traz 3 fases de alienação, que é a leve, a média e a grave. Então, a criança passa ou pode passar por essas 3 fases. É por isso que é tão importante o Poder Judiciário fazer-se presente com essa equipe multidisciplinar, que quanto mais cedo você avaliar a ocorrência da alienação parental e interromper isso, mais fácil é o desenvolvimento daquela criança e a interrupção da alienação. Marcela, a gente tem uma pergunta de um aluno. Eu queria trazer essa pergunta para a gente continuar essa conversa. Então, vamos ouvir. Eu queria saber como pode ser dada a guarda compartilhada entre as famílias quando os pais não têm condições, tanto a mãe contra o pai, de cuidar do filho. Como é que fica, então, nesse caso em específico, né, que não é o mais comum, mas acontece também com bastante frequência, né, de às vezes os pais, os avós, paternos ou maternos, buscarem essa guarda? A lei prevê essa situação. Ela fala o seguinte: se o juiz avaliar que nem o pai nem a mãe têm condições de deter a guarda daquele filho, seja compartilhada ou seja no lateral, ele vai buscar outras pessoas que tenham essa condição, que pode ser o avô, a avó. Ainda é prioritariamente o materno ou paterno? Não tem, né? Mais essa imposição, não tem mais nenhum tipo de preconceito na legislação. Ou seja, os valores vão ser avaliados igualmente, independente do lado da família. Quem vai ter a melhor condição para cuidar daquela criança? Ponto, é isso. Né? Já vi guarda compartilhada entre avô e genitor. Eles compartilham a guarda, porque ela fica faticamente com um avô, né? Mas que o genitor tem direito de se manifestar, ou tem a obrigação de se manifestar. Não, prefiro a escola tal, prefiro que faça o curso de língua, prefiro que vá para a academia, que não vá, faça atividade X. Então... Marcelo, quando a gente está falando, no final das contas, de guarda compartilhada, a gente está falando de uma sociedade, né? Porque a história dessa divisão de responsabilidades e convivência é recente, né? O divórcio é recente na história da sociedade, né, no Brasil. A gente está falando de várias questões, como a questão da alienação parental, a questão do machismo, que é extremamente arraigada na nossa sociedade. Para onde que a gente pode e precisa caminhar para uma futura geração de crianças que não sofra tanto esse impacto que a separação ainda gera nos dias de hoje? Você imagina, enquanto profissional, operador do direito que atua tanto nessa área, você imagina que o futuro teremos um avanço nesse sentido? O futuro é cumprir a Constituição Federal, que diz que a criança há de ser colocada em primeiro lugar sempre. É sempre buscar o melhor para aquela criança. Agora é interessante, dentro disso que você trouxe da evolução da sociedade, que as pessoas esquecem, né? É engraçado quando a gente fala sobre a história do direito e sobre a história social, coisas que aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás, né? O Estatuto da Mulher Casada é de 1962. Até 62, a mulher casada era semi-inimputável. Estatuto da Mulher Casada. Ela não podia trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Sim. Né? A minha mãe não tinha conta em banco. Né? Não podia dirigir carro. Tinha que ter motorista. Então, são coisas que, quando você fala assim, essa garotada acha que aconteceu, sei lá, 200 anos atrás. Engraçado, né? Em 1962 era assim. A mulher não tratava do patrimônio dela. O patrimônio dela era transferido para o marido. O regime era da comunhão universal, porque quem administrava tudo era o marido.
né? E aí, dentro dessa evolução social, a gente tem um outro ponto super interessante, me permite trazer aqui, porque é novo, né? Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que trata do compartilhamento da guarda de animal doméstico. E é engraçado, a gente vê até a evolução social da participação do animal doméstico, que no início, o animal doméstico ele servia para ajudar o homem na caça. Ele está deixando de ser objeto na lei, Depois ele passou a ser a segurança da casa, ele ficava no jardim. E recentemente o animal doméstico entrou para dentro da casa e passou a ser um membro da família. E o que eu faço com esse animal doméstico quando aquele casamento se desfaz, né? A visão é exatamente do compartilhamento da guarda, com regulamentação de convivência. Exatamente como se fosse um filho, que é como quem tem animal doméstico vê o animal doméstico, né? A gente tem que parar com o preconceito de julgar o próximo. As pessoas falam, tem animal doméstico como filho, devia ter um filho para criar, pega uma criança para adotar, né? Não é assim, as pessoas têm o direito de exercer a liberdade delas da forma como elas querem. Não dá para legislar sobre o afeto, né? Não dá para legislar sobre afeto, não dá para impor às pessoas situações em que elas não desejam, né? Muito interessante também notar que a lei ela vai caminhando de acordo com a sociedade, né? Ou seja, essas demandas vão surgindo de acordo com as mudanças sociais inevitáveis. É sempre de acordo com as mudanças sociais, só que às vezes não, sempre, o processo de criação de leis é um processo muito lento e demorado, né? E chega com atraso um pouquinho, né? Às vezes quando ele chega já não precisa mais, aquela situação já é completamente diferente, já não precisa mais de ser regulamentada, porque a própria sociedade já se acertou ali naquela relação. Mas essa questão da guarda compartilhada de animal doméstico, ela vem muito, tem que se fazer muito presente, porque essas questões já estão sendo levadas para o judiciário, que está tendo dificuldade para decidir. Porque hoje, juridicamente, um cachorro, um gato ou um peixinho de aquário é tido como coisa. E como é que eu divido? Legalmente. Né? E como é que eu divido a coisa? Eu divido a coisa se eles não tomarem uma adesão em asta pública. Eu vendo e divido o dinheiro. Isso vai ser bom para quem? Né? Então, esse projeto está vindo em boa hora. Está vindo em boa hora para regulamentar a convivência daquele animal. Muito interessante falar disso enquanto guarda compartilhada, porque né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. No final das contas. Marcelo, para a gente finalizar o programa, o que você acha que ficou faltando aqui de informação, o que é importante realmente se falar quando a gente trata de guarda compartilhada? Eu acho que é importante a gente destacar que a nossa sociedade ainda é muito machista, né? Que ela faz de tudo para alijar os pais da participação efetiva no desenvolvimento dos filhos, e que todos nós temos um lado masculino e feminino. Todo indivíduo é formação dos seus dois genitores. Mas são só duas mães que têm um filho, um casal homoafetivo, ou são só dois pais? Tira o preconceito da cabeça, até porque essa criança vai pegar o par feminino ou masculino de um avô, de um tio, de alguém que frequente, de um amigo. Mas quando você afasta um genitor do convívio com o teu filho, na verdade você está fazendo mal principalmente ao teu filho. E tem que chamar os homens à responsabilidade de serem mais participativos. Parar com aquela ideia de que o pai é um indivíduo, é uma entidade que há de ser respeitada, não faça barulho que o papai trabalhou hoje o dia inteiro, está cansado. Isso é uma mentalidade que acabou. Hoje o pai tem que lavar a louça, arrumar a cama, botar os filhos para auxiliar dentro de casa, né? Tem que ser participativo nas escolhas, tem que se fazer presente. A gente tem que aprender a respeitar o amor e entender que o amor se constrói, o amor não se impõe. Que lindo para a gente encerrar o programa, muito bom ouvir isso, acho que bom para as pessoas refletirem também, né? A sociedade anda para frente, que para as próximas gerações, os meninos de hoje cresçam com um exemplo dessa maneira, nessa direção. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Estúdio da Faixa. Acho que foi um grande aprendizado para quem está assistindo a gente sobre esse tema que é tão frequente na nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!